Fala pessoal, beleza? Marcelo aqui na área de novo e vamos continuar o nosso projeto. Agora vamos criar o método de alteração de dados lá na nossa classe DAO e posteriormente vamos fazer novamente o teste, assim como fizemos do teste de inserir dados no nosso banco. Vamos aqui para a tela que tem coisas boas para a gente fazer aqui hoje. Bom, voltei aqui na nossa classe DAO. Temos aqui o método inserir, já está funcionando corretamente, como vimos na última aula. Eu vou clicar aqui nesse botãozinho de menos aqui, ele serve para esconder o método, tá? Simplesmente para ficar a tela livre e vocês conseguirem visualizar melhor o que eu estou digitando. Outra alteração que eu vou aproveitar para fazer aqui é no tamanho da fonte do NetBeans, para ficar melhor de visualizar nos vídeos, tá? Então, para quem tiver a curiosidade, basta vocês virem em ferramentas, opções, fontes e cores. Aí aqui, ó, a minha fonte está tamanho 18. Então eu vou clicar nos três pontinhos. Vamos colocar aqui tamanho 24 e vamos ver como que ela vai ficar na tela. Ó, já ficou melhor aqui para a gente visualizar, certo? Então beleza. Próximo passo agora é criar um método. Eita! Então o próximo passo agora é criar um método de alteração. Então eu vou fechar aqui, essa tela aqui é de resultado da execução. Eu posso clicar nesse botão de menos, ela vai ficar escondida aqui embaixo, tá? Aqui a gente tem essa tela navegador, depois eu posso mostrar em uma aula futura para vocês o que é isso aqui, tá? Eu vou também esconder essa tela, clicando no botãozinho de menos, ela vai ficar aqui no canto. Para a gente ter mais espaço de trabalho aqui, correto? Então, como foi feito ali no método inserir, eu vou fazer agora o método alterar da nossa classe DAO, beleza? Então, public static boolean alterar, abre parênteses, categoria, abre chaves e fecha logo embaixo. Do mesmo modo, sempre que trabalhamos com banco de dados, lembramos que precisa do bloco try-catch, e eu vou ensinar outra forma de criar o try-catch aqui, que é você digita try, aperta Ctrl espaço, e o próprio NetBeans já abre para você a sugestão de método aí, de bloco de conteúdo, né? Só você aperta o Enter, e ele vai criar o try-catch já automaticamente, para você não precisar ficar digitando, certo? Do jeito que eu fiz lá no inserir, eu já vou criar logo o return false aqui, quando der o erro, né? Quando cair no catch. E vamos agora abrir a nossa conexão com o banco de dados para começar a fazer o comando de alteração. Então, connection com igual conexão.get. Olha só, eu digitei conexão.get, ele já mostra para mim aí o comando get conexão que foi criado lá na classe. Então basta eu apertar o Enter que ele completa com o restante do comando. Ponto e vírgula. Então observem também que eu já dei um nome diferente para o objeto. Agora eu já chamei ele de com, tá? Mais uma vez, é só para a gente ir variando um pouco a forma de escrever o método. Lembrando que o nome da variável, nesse caso, não importa tanto. O que importa é, toda vez que você precisar dar conexão, você use esse nome que foi declarado aqui em cima. Bom, o próximo passo a gente já sabe que é escrever o nosso SQL, né? Declarar a variável SQL. String SQL é igual. Abre aspas. Eu já gosto de fechar aspas e botar o ponto e vírgula, a gente ir digitando o comando sem mostrar erros na tela e atrapalhando a visualização, né? Então, vamos lá. Para alterar uma categoria, o método alterar, ele precisa executar o comando update no banco de dados. Então a gente vai digitar update categoria set, dou um espaço. Esse espaço aqui é muito importante, tá? Porque eu vou concatenar as strings, né? À medida que eu vou apertando Enter, ele vai concatenando as strings
E o que é concatenar string? Nada mais é do que juntar uma string com a outra. Então ele junta essas strings e se você não der o espaço, o string vai ficar errado, né? Porque ele vai achar que é apenas uma palavra, ao invés de duas, como é o certo de ser digitado. Então, vamos lá. Eu tenho que alterar o nome e o tipo, certo? Então eu coloco aqui nome igual a interrogação, que como a gente viu na aula anterior, a interrogação é onde eu vou colocar os valores do meu comando posteriormente, né? Ele vai substituir essa interrogação pelo valor correto da variável nome. Coloco vírgula, sempre dou um espaço antes de passar para a próxima linha. Tipo é igual a interrogação. Dou um espaço e passo para a próxima linha. Agora, pessoal, essa linha que eu vou colocar é a mais importante. Por quê? Porque é ela quem vai delimitar quais os registros serão alterados. E aí, nesse caso, a gente quer alterar um único registro, tá? E por querer alterar só um registro, eu preciso colocar a cláusula where. Where significa onde, né? Onde o quê? Onde o ID igual a interrogação. Ou seja, ele só vai alterar uma categoria por vez. Porque como a gente já sabe, o ID ele é uma chave primária e ele nunca se repete. Ele é um número inteiro que vai variar de 1 ao infinito. Porque é uma chave primária auto-incrementada. Tá ok? Finalizamos o nosso SQL. Agora eu vou criar o que? O meu prepared statement. Eu tenho que criar ele aqui agora, que é o nosso comando, tá ok? Então, prepared statement. Eu estou digitando tudo, mas não é necessário, como eu mostrei anteriormente, tá? Você pode digitar prepare, apertar Ctrl espaço e aí o NetBeans completa para você. Mas beleza. Prepared statement, comando é igual a com, dessa vez é com e não conexão, né? Como foi declarado aqui em cima. Ponto prepare statement. E ponto e vírgula no final. Então, conexão prepara para mim um novo comando SQL para ser executado. Prepara o comando. Agora, o que eu faço? Eu vou substituir as interrogações pelos valores. Então, eu vou colocar comando.setString 1. E aí eu olho aqui. Quem é o primeiro? É o nome, né? Já está aqui, ó. Nesse caso, como está um abaixo do outro, fica mais fácil ainda. Então, o primeiro, né, é o da linha de cima e o segundo, o da linha de baixo. Então, vai ser o quê? No lugar do SQL, eu vou colocar categoria.get. Ó, digitei get, o próprio NetBeans já me sugeriu que seja getNome. Tá? Então, está selecionado, dá Enter. Próxima linha, comando.setString número 2, porque agora já é o tipo, né? E como eu já sei do método anterior, o tipo ele é char e eu preciso pegar o char e transformar ele em uma string. Então, string.valueOf, do Enter. Agora aqui dentro do parênteses eu vou colocar categoria.get. Aí do mesmo jeito, ó, o NetBeans está me sugerindo algumas coisas aqui. O que eu posso usar de get? Get ID, get class, get nome e nesse caso a gente quer o tipo. Então, get tipo, Enter, ele completa para mim o código. E agora eu vou precisar de um terceiro parâmetro, né? Porque eu tenho o ID. Eu preciso preencher o código da categoria que eu quero fazer a alteração. Então vamos lá. Comando.setInt, porque agora o ID ele é do tipo inteiro. Então eu vou botar aqui, ó, terceiro, que é a terceira interrogação. Vai receber quem? Categoria.get, já está aí na tela, get ID. Então basta eu apertar o Enter. Temos aí os parâmetros sendo preenchidos.
Aí agora, pessoal, vai ter uma pequena mudança em relação ao anterior, tá? Pode ser que o meu comando SQL ele seja executado sem nenhum erro, porém ele não altere nenhum registro. Porque imagine só, você vai executar uma alteração e você deixa o ID sem preencher, você coloca o ID igual a 0. Ele vai executar o comando, não vai dar nenhum erro, porém ele não vai alterar nenhum registro, né? Ele vai executar simplesmente o comando, só que ele não vai retornar nenhuma linha alterada, beleza? Vamos fazer um teste antes dessa modificação para vocês observarem o resultado na prática, como que vai funcionar. Então aqui, ó, eu vou colocar comando.execute e vou retornar true. Retornei true é o mesmo que retornar verdadeiro, né? É como se desse certo a minha alteração. Mas vamos ver na prática se isso vai funcionar mesmo direitinho. Eu vou voltar aqui na classe de teste. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? O método inserir, a gente já viu que está ok, né? Então eu vou colocar um // aqui, que é para comentar essa linha. Ou seja, ela não vai ser executada, ela vai ser ignorada pelo sistema. E agora eu vou testar o comando de alteração. Então, categoria down ponto alterar. Aí ele já completou para mim, ponto e vírgula. Aí, olha só o que eu vou fazer. Ao invés de ação, eu quero um filme de comédia. Então, comédia. Só que observe o seguinte, eu não estou preenchendo o ID da categoria. Beleza? Se eu não estou preenchendo o ID, significa que eu não vou alterar esse dado. E para saber se deu certo ou errado, eu ainda vou fazer um outro detalhe. Ó. Eu vou colocar um system.out.print. Ó, vou recortar isso aqui e colocar ele aqui dentro. Tá? Olha o resultado. Eu vou rodar, Shift F6. E olha só, ele devolveu para mim true. True para mim significa verdadeiro. E o que significa que o comando rodou certinho. Conseguiu alterar. Vamos ver no banco de dados se realmente ele alterou. Então tá aqui o banco de dados, né? Eu vou clicar no executar. Ó. Tá vendo que ele não muda? Não muda nada. Tá? Aproveitei para aumentar a fonte aqui do select, né, para ficar melhor para visualizar o comando. Então, ó, continua sendo ação. Ou seja, me deu um falso positivo. Significa que ele executou o comando alterar, rodou o comando, porém ele não alterou nenhuma linha no banco de dados. Certo? Então, o que a gente precisa fazer? Volta aqui na classe DAO e eu tenho que saber se ele conseguiu ou não modificar alguma linha no banco de dados. Então, ao invés de usar um execute, eu preciso usar o comando execute update. Certo? E esse comando execute update, ele vai retornar para mim um número inteiro que determina quantos registros foram modificados com esse comando. Então, eu vou declarar uma variável inteira, nr linhas é igual a isso daqui. Ou seja, número de linhas que foram modificadas. E aí, pessoal, aqui, ao invés de devolver true, que é verdadeiro, eu vou devolver o quê? nr linhas maior do que 0. E olha só que interessante. Eu coloquei uma comparação, certo? Número de linhas maior do que 0. E ele não deu nenhum erro. Por que isso acontece, pessoal? Porque o valor booleano, ele pode ser true, pode ser falso, ou eu posso colocar uma comparação. E uma comparação, que é uma verificação, o resultado dela sempre vai ser um valor booleano, ou verdadeiro ou falso. Na prática, o que significa? Se o número de linhas for maior que 0, ele retorna true, que é verdadeiro. Se o número de linhas for igual a 0, significa que ele não modificou nenhum registro.
Então ele vai devolver para mim falso, certo? Então volta aqui na classe de teste e execute o teste. Olha que bacana, eu não mudei nada no meu teste, certo? E agora ele já me retornou falso. Então significa que a minha alteração não foi executada ainda, porque está faltando o ID, né? Então vamos aqui no Workbench e olha só, o ID da ação é 1. Volto no meu NetBeans e como eu estou fazendo um update, né? Eu estou fazendo uma alteração, eu preciso preencher o ID da categoria. Então eu vou colocar aqui, ó, categoria.setID e igual a 1. Então aqui eu preenchi o código da categoria. E agora eu vou rodar novamente, sem mexer na classe DAO. E olha que bacana, o resultado já foi verdadeiro. Vou voltar no Workbench e vou, ó, continuação aqui, mas é porque eu não executei ainda o comando, né? Vou clicar aqui no comando para executar de novo a consulta. E agora sim, a nossa alteração foi executada com sucesso. Beleza, pessoal? Então, pela aula de hoje é isso. Espero que tenham gostado da aula. Se não gostou, diga aqui nos comentários embaixo o que está faltando para ficar legal as aulas. Compartilhe aí com todo mundo e vamos chegar aí aos 1000 inscritos até o fim do ano, hein? Quero a ajuda de vocês. Um abraço e falou, até a próxima aula.